estava dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amados, nós notamos nessa parábola, começa dizendo que o reino dos céus é semelhante. Ou seja, parábola é uma comparação. Então, estamos tratando aqui de um comparativo. Da forma que nós fazemos aqui, é justamente lá no céu seremos tratados da mesma maneira, né? O reino dos céus é assim. E diz que um rei resolveu ajustar contas com seus servos e achou um ali que lhe devia 10.000 talentos, né? E ele, não tendo o que pagar, ordenou o rei que fosse vendido ele, veja bem, foi vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía. E mesmo assim, não haveria condições de pagar essa dívida, né? Mas, de repente, ele sendo perdoado daquela condição, porque ele suplicou ao rei, saindo em liberdade, ele encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. Se a dívida dele era de 10.000 talentos, o que representava cerca de 60 milhões de denários, né? Então, o seu conservo estava lhe devendo apenas 100 denários. 60 milhões de denários representava 60 milhões de dias de trabalho, né? Uma dívida impagável. E agora alguém está lhe devendo 100 denários, uma dívida que naturalmente poderia ser pago, dividido ali em algumas parcelas, 100 dias de trabalho, né? Mas ele não quis. Ele entregou aos verdugos e assim o rei, sabendo o que havia se passado, chamou e disse, o repreendeu e disse: servo malvado, né? Você poderia ter usado do meu exemplo, eu te perdoei toda aquela dívida e você poderia ter feito com seu conservo da mesma maneira. E assim ele foi entregue aos verdugos, até que a dívida fosse paga. Então o que nós percebemos é que a parábola do credor incompassivo, ou credor sem compaixão, ensinou a Pedro e nos ensina o motivo pelo qual nós devemos perdoar sem limites, né? Nós encontramos em Mateus, no capítulo 18, um pouco antes, né, desse texto que nós lemos, no versículo 21 e 22, escrito o seguinte: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por dia, evidentemente, né? Então eu fico pensando que Pedro estaria naquele dia muito irado, muito nervoso, querendo dar aí umas bofetadas em alguém, né? E ele, com toda aquela indignação, ele se dirige a Jesus, e ele, sendo rabino, ele sabia que a tradição dos rabinos dizia que o perdão seria até 3 vezes. Mas como ele estava falando com Jesus, ele mais que dobrou. Ele falou: Senhor, até 7 vezes? Então,
ele recebeu uma resposta inesperada de Jesus, né? Ele não esperava que Jesus o respondesse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então nós percebemos que perdão é imperativo de fé. Tanto é que nessa mesma passagem, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 3 até o versículo 5, está escrito o seguinte: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Então, veja, amados, que perdão é imperativo de fé. Os próprios apóstolos de Cristo pediram para que o Senhor aumentasse a fé, né? Nós entendemos que cada talento representa 6.000 denários, né? E aquela dívida estava montada em um total de 10.000 talentos, ou seja, 60 milhões de denários, 60 milhões de dias trabalhado de um trabalhador normal. Então isso nos mostra, amados, que nós tínhamos uma dívida impagável com o Senhor. Nós estávamos destinados à condenação eterna, né? Então, o que alguém pode fazer contra nós que não mereça o nosso perdão? Se nós não tínhamos como pagar, o próprio Senhor Jesus levou sobre si, sobre o madeiro, as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, a nossa maldição. Ele pagou alto preço. O escrito de dívida que constava contra nós foi encravado na cruz do Calvário, né? Conforme diz a carta aos Filipenses. Então, se Deus nos perdoou, será que existe alguma coisa que alguém tenha feito? O nosso pai, os nossos pais, nossos irmãos, os nossos filhos, netos, ou algum parente, ou um vizinho, ou quem sabe um educador, um professor, ou quem sabe um pastor, um ministro, né? Um irmão, um patrão, um antigo patrão. Será que alguém, um sócio, né? Um antigo sócio, tenha feito algo tão terrível que não mereça o nosso perdão? Então é isso que nós queremos levar a essa consciência, que perdão é imperativo de fé, mas o perdão é a chave para a cura interior. Se nós não liberarmos perdão, nós estaremos nas mãos dos verdugos. Porque, veja, o perdão, ele é a lembrança do fato sem o trauma que o mesmo ocasionou. Então, Deus não apaga a nossa memória, Deus não apaga a nossa mente, né? Nós lembramos sim, lembramos do fato, só que nós lembramos sem o trauma, sem a tristeza, sem a angústia, sem o ressentimento, né? Porque nós realmente liberamos o perdão. De maneira que a igreja é chamada ao ministério da reconciliação. Isso está muito claro em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que está escrito: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, amados, dentro dessa proposta, nós precisamos entender que Deus, ele é o idealizador, foi ele quem estabeleceu essa condição. Nós vamos estudar um pouco mais sobre essa matéria de perdão nas próximas aulas. Aqui nós paramos, mas precisamos estar preparados para realmente liberar perdão e limpar o nosso coração de toda amargura, todo ressentimento, toda angústia, por quem quer que seja. Pai, em nome de Jesus, liberamos, ó Deus, essa palavra sobre os nossos ouvintes e cremos que o Senhor está preparando os nossos corações para que possamos realmente e definitivamente
liberar perdão para todas as pessoas que nos oprimiram, para todas as pessoas que nos magoaram, entendendo que o Senhor pagou o alto preço pelo nosso resgate. Deus, eu te peço que o Senhor esteja nos guardando e na próxima ministração estaremos retomando, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém.